Homem invade condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Segundo a polícia, o criminoso usou uma barra de ferro para arrombar apartamento e furtar objetos de valores de um morador. A repórter é a Aline Pacheco. Vai! Acompanhe com a gente essas imagens do circuito interno de um prédio na Barra da Tijuca. Um morador sai do edifício e nesse momento o bandido aproveita e entra no condomínio sem ser abordado por segurança algum. Já dentro do prédio, circula pelo hall dos elevadores, pesquisando um alvo. Dentro do condomínio, consegue uma barra de ferro. Vai pela escada até o apartamento escolhido para ser roubado. Com a barra de ferro, ele arromba a porta do apartamento e recolhe alguns objetos. O bandido ainda pega uma mala dentro do imóvel para guardar o fruto do roubo. E vai para a garagem esconder a mala, que estava muito pesada. Depois sobe de elevador e volta, um tempinho depois, de táxi. Mais uma vez, sem sofrer nenhuma abordagem, entra de táxi no prédio. Já no estacionamento, pega a mala com a ajuda do taxista, que não sabia de nada, coloca a mala dentro do veículo. O criminoso vai embora tranquilamente. Ele levou tudo de valor, assim, relógio, joias, arrombou o cofre. Ainda estou em estado de choque, mas é um valor inestimável para mim, muito grande. O criminoso Túlio Barbosa Sussuarana tem 7 passagens por furto. Foi absolvido em um dos casos, espera julgamento de 5 deles e foi condenado a 2 anos por um dos crimes que cometeu. Na casa onde foi encontrado, na estrada Porto Nacional em Padre Miguel, os policiais encontraram também relógios valiosos e joias. Nós já vínhamos investigando alguns furtos à residência na Barra da Tijuca, em condomínio de luxo. Já tinha algumas informações de algumas características físicas do elemento. Com as gravações, com as imagens desse condomínio de luxo, o último que ele entrou no feriado, nós conseguimos fazer um cotejo entre as imagens desse condomínio com as passadas. E ele já tinha sido preso por furto à residência no ano passado, entendeu? Então fizemos um levantamento de todas as prisões que tinham ocorrido, com as gravações, concluímos que foi ele. Depois que o assaltante foi identificado, a polícia começou a rastrear o endereço. Chegou até uma casa em Marechal Hermes, mas era a irmã dele que já estava morando no local. Ela forneceu um novo endereço. Quando foi preso e trazido aqui para a delegacia, Túlio disse que escolheu o apartamento depois de entrar no prédio, porque na porta do apartamento tinham vários jornais, o que indicava que naquele fim de semana, que era um feriado, aquela família estaria viajando e, portanto, o imóvel estaria vazio. Ele vai responder por furto qualificado pelo arrombamento. Vai responder por 3 furtos em concurso material, podendo pegar uma pena de até 8 anos de prisão. A polícia de Belém, no Pará, investiga o roubo de um cofre com joias e dólares que foi retirado do 4º andar de um apartamento de luxo da cidade. O primeiro homem chega ao prédio por volta de 12h30. 20 minutos depois, mais 2 suspeitos são liberados rapidamente pelo porteiro para entrar. Os 3 acusados foram para o mesmo local, o 4º andar deste prédio de luxo, no centro de Belém. O apartamento de 600 metros quadrados teve apenas 2 cômodos remexidos pelos criminosos. Em um deles estava um cofre com joias, barras de ouro e dólares. O prejuízo passa de R$1,5 milhão de reais. As imagens do circuito de segurança também registraram o momento em que um dos suspeitos sai do edifício. Ele empurra um carrinho com um cofre roubado. O porteiro que liberou a entrada dos assaltantes foi afastado do cargo e já foi ouvido pela polícia. Outras 4 testemunhas também prestaram depoimentos, entre elas a dona do imóvel. Não tenha dúvida de que existem pessoas que conhecem e que são próximas da família. Conhecem todo o cotidiano e principalmente o interior do apartamento. Segurança em xeque em condomínios de São Paulo. A polícia procura uma quadrilha que invade prédios na zona sul da cidade. Em apenas uma tarde, os criminosos roubaram apartamentos em 2 edifícios. A suspeita é de que funcionários tenham facilitado a ação dos bandidos. Estas imagens são uma aula do que não deve ser feito no controle de acesso a um prédio. A primeira suspeita se aproxima da grade e o porteiro já libera a entrada. Ela vai até a guarita e distrai o funcionário. Em seguida, 2 casais chegam ao edifício que fica no Jabaquara, zona sul de São Paulo, e também entram sem se identificar.
Segundo o síndico do prédio, houve falha do profissional que abriu o portão. Ele não conseguiu seguir a norma de segurança interna do condomínio, que é identificar as pessoas que não são moradoras antes de entrar. Os 4 criminosos invadem apartamentos do mesmo andar e fogem levando os produtos roubados em mochilas, sem levantar nenhuma suspeita. Menos de 30 minutos depois, a quadrilha repete a ação em um edifício de alto padrão no mesmo bairro. Eles nem chegaram a tocar o interfone, eles só encostaram no portão, a empresa de segurança abriu. E eles ficaram por mais de 1 hora dentro do prédio e arrombaram o meu apartamento, roubando os nossos pertences. Assim como no primeiro prédio invadido, a mulher de guarda-chuva azul passa pela portaria sem dificuldades e finge esperar alguém. Enquanto isso, os 4 comparsas também entram no condomínio. Mais uma vez, eles roubam apartamentos vazios de um mesmo andar e fogem sem nenhum problema. A polícia investiga o envolvimento de funcionários nos 2 crimes. São pessoas que devem conhecer o hábito da família, né? Ele deve ter algum conhecimento do hábito e do comportamento, da saída das famílias. Criar barreiras físicas e ter um controle rígido de acesso são as melhores maneiras para dificultar os ataques aos condomínios. A entrada de alguém só deve ser liberada após autorização do morador. E toda pessoa que ingressa no prédio tem de ser identificada. Uma guarita que põe um profissional de segurança numa posição invulnerável, de forma que esse profissional consiga, mediante uma tentativa de invasão, frustrar uma ação marginal. Para o especialista, não basta apenas investir em sistemas de segurança. É preciso ter funcionários capacitados. Ter um treinamento bem adequado para as contingências que possam surgir eventualmente e uma central externa controla o que está acontecendo naquela guarita. E olha, tem bandido se aproveitando dessas operações da Lava Jato para roubar apartamentos. O Leslie Leitão e a Fernanda Grael descobriram que uma quadrilha está usando o uniforme da Polícia Federal para entrar nos prédios. A gente conversa com a Fernanda ao vivo. Fernanda, boa noite. Que história! Ana, que audácia desses assaltantes, né? Disfarce de policial federal. Um assalto aconteceu ontem de manhã num prédio do Leblon, na quadra da praia. A gente tem aí imagens do prédio. Os assaltantes chegaram com um carro, inclusive, muito parecido com os carros usados pela Polícia Federal. Se apresentaram ao porteiro, deram o número do apartamento. O porteiro, então, interfonou para o dono do apartamento, disse que era a Polícia Federal e o dono autorizou a entrada. Lá dentro, eles fingiram ainda ser policiais, mas logo roubaram dinheiro e eletrônicos. O casal que mora no apartamento já foi ouvido. Vamos ver o que eles disseram. Por volta das 6 da manhã de ontem, o porteiro interfonou e disse que havia uma equipe da Polícia Federal no prédio, com um mandado de busca e apreensão. A vítima atendeu a porta e 5 indivíduos não identificados, vestidos como policiais federais, sendo 4 homens e uma mulher, informaram que havia um mandado de busca e apreensão, de sonegação de impostos e que precisavam do computador. Os assaltantes revistaram o apartamento e quando um deles encontrou a quantia aproximada de R$70 mil em espécie, em dólares e euros, que estava numa gaveta do escritório, passaram a revistar tudo e mudaram o comportamento, se tornando mais agressivos. A vítima contou que os bandidos encontraram na primeira gaveta do criado-mudo do quarto a quantia aproximada de R$40 mil. Ela conta que também encontraram R$1.000 no interior de pastas no escritório. Os bandidos reviraram o escritório, o quarto da declarante e do marido dela. Os bandidos roubaram ainda um tablet, um computador e vários óculos de sol. A vítima relata que ela, o marido e 2 porteiros foram amarrados nas pernas e nas mãos e ficaram presos no quarto. Em seguida, os bandidos deixaram o local. A vítima disse que pediu para ter acesso ao conteúdo do mandado de busca e apreensão, mas os bandidos se recusaram a mostrar. Olha, um dos suspeitos de terem participado desse assalto aí no Leblon já foi identificado pela polícia. E um assalto muito parecido, com as mesmas características, aconteceu na Barra da Tijuca. Eu converso aqui com o delegado Maurício Mendonça, que está à frente desse caso da Barra. Delegado, já é possível dizer que é a mesma quadrilha? Que informações que a polícia já tem desses bandidos?
Olha, o que nós temos até o momento é que a atitude desempenhada pelos marginais no assalto do Leblon foi idêntica à utilizada no assalto da Barra da Tijuca. Então isso leva a crer que há um know-how para a prática desse crime e que provavelmente, se não são os mesmos na íntegra, pelo menos alguns deles, bem provavelmente, participaram dos 2 assaltos. Agora, alguém já foi identificado nesse caso da Barra? Sim, no caso da Barra da Tijuca, nós já identificamos 2 marginais. Tá certo. E em relação, que orientação dá para o porteiro, para o vigilante, para os funcionários, para os donos da casa, para escapar de um golpe como esse? O que a população tem que ter em mente é que, assim como aconteceu no Leblon, aconteceu na Barra. O marginal, ele disse que tinha um mandado de busca e apreensão para ser cumprido, mas quando o morador exigiu o mandado, ele foi negado a apresentação. E a lei exige que uma cópia do mandado seja entregue ao morador. Então, esse é um ponto muito importante. E em caso de uma dúvida real, deve ser feito contato com a delegacia de dia da Polícia Federal para certificar a regularidade daquele ato. Quer dizer, se não entregar o mandado, nem entra. Se não entregar o mandado, não entra. Tá certo, delegado. Muito obrigada pela sua participação, Ana Luísa. É isso. Obrigada, Fernanda. Que situação, hein? Uma situação grave foi flagrada pela nossa equipe em Campinas. Nós testamos o sistema de segurança de alguns prédios da cidade. Ao todo foram 15. E esse sistema não funcionou como deveria. Os flagrantes que você vai ver agora são, antes de tudo, um alerta. Acompanhe na reportagem de Diego Aidar, Ellen Schmidt e Alfredo Morgante. Esta cena seria comum. Seria se alguém do carro morasse no prédio. Cerca elétrica, câmera de vigilância, portaria. Obstáculos vencidos por uma buzina. Nossa equipe testou a segurança dos prédios em Campinas. Percorremos 7 bairros num carro sem o logotipo da emissora. Depois de 1h30, o resultado impressionante. O portão foi aberto em 10 edifícios. Precisou buzinar também? Quando a buzina não dava certo, era só acenar para o porteiro. Na buzina ele não abriu, quando você acenou o braço ele... Aqui não precisou de nada disso, bastou encostar o carro. No dia seguinte, voltamos a alguns prédios para falar com os responsáveis. Em cada um, ouvimos uma desculpa diferente. O morador abriu atrás de você, então. É normal isso sempre acontecer? Se alguém encostar, o morador mesmo abre o portão? Às vezes acontece. Tem alguns moradores que não têm controle, né? Mas no caso não era eu que estava aqui ontem. Era um rapaz que estava aqui. No meu caso eu não abro, espero descer e vir aqui. Que horas que foi? Ontem à noite? É. Ué, mas ontem não era eu que estava trabalhando. Mas como que é a regra? Como que funciona? Qual que é a orientação para vocês? Não, a orientação é identificar se é proprietário, se é morador, entendeu? Para abrir o portão. Não pode simplesmente através de uma buzina abrir. Só buzinou e daí abriu o portão. Como que fica a segurança dos moradores assim? Aí fica difícil, né? Se for morador, sim. E como que vocês fazem para ver se é morador ou não? Tem o crachá no portão, no veículo. É que ontem a gente encostou o nosso carro sem crachá e abriu também. É, mas ontem eu não estava aqui. Ao saber do teste, os moradores ficaram decepcionados. Insegurança. Que mais? Você viu isso em outros prédios? 10 prédios. Não. O negócio é identificação. Tem que deixar o porteiro avisado dessa coisa, senão vira bagunça. Muito perigoso, é muito. Mesmo para nós. Minha filha mora em São Paulo e nós não temos assim autorização para darmos o nosso controle para ela. Então eu acho que deve ter sido alguma falha. Tá errado. Porque todo mundo tem controle, cada um tem seu controle. Isso é um gasto que acaba não dando resultado. Lógico. O gasto com equipamentos de segurança num prédio pode chegar até R$10 mil e deixar o valor do condomínio 10% mais caro. Toda essa estrutura pode dar uma sensação de segurança do portão para dentro, mas muita gente já aprendeu que não é bem assim. Esses 2 condomínios foram alvo de bandidos em Campinas. Em um deles houve até arrastão. Neste outro, um estrangeiro de 60 anos morreu baleado depois de participar de um grupo de orações. Os assaltantes pularam o muro com a ajuda de uma escada, talvez porque não sabiam que a porta da frente pode ser serventia da casa. Olha que boi. Aqui também foi só dar uma buzinadinha e o cara abriu.
A Secretaria da Segurança Pública do Estado não tem dados sobre roubo de apartamentos ou de casas em condomínios e nem mesmo um número separado dos assaltos a residências. De qualquer forma, só aqui na região, em menos de 2 meses, 3 condomínios fechados foram invadidos por bandidos. Mas nem todos os condomínios e prédios que contam com tecnologia e porteiros para dar mais tranquilidade aos moradores têm falhas no sistema de segurança. Muitos fazem valer as normas de controle interno de quem entra e de quem sai. São exemplos que os repórteres Bianca Rosa e Alfredo Morgante foram conhecer hoje. A identificação das pessoas não é a única condição para a entrada neste condomínio. No caso dos prestadores de serviço, os porta-malas são abertos e é preenchida uma ficha com os itens carregados no carro. Me constrange. Eu acho corretíssimo. Esta não é a única regra por aqui. Cada visitante é cadastrado e recebe um crachá. Em relação à entrega de encomendas, algumas providências são tomadas. É necessário a autorização do morador para estar entrando no condomínio. Na hora de contratar os funcionários da segurança, a busca de referência em empregos anteriores e também é verificado se há antecedente criminal. Todos recebem treinamento constante. Aqui há ainda uma estrutura que auxilia no trabalho da segurança, como cerca elétrica e câmeras de monitoramento. Preocupação também neste outro condomínio, só que de prédios. É um pouco mais preocupante devido ao visitante ele ter acesso a todas as áreas do condomínio. A partir do momento que ele passa pela portaria, ele pode ter acesso a todos os apartamentos. Então, a prevenção, no caso, é muito mais importante. Além do cadastro das empresas prestadoras de serviço, existe um outro só para as faxineiras. Caso haja qualquer problema, o rádio é usado para acionar diretamente a central de segurança. E no caso de entrega, o morador é quem desce para receber. Eu acho que é um incômodo necessário. Além dessas dicas que mostramos na reportagem, o especialista chama atenção para outras, como, por exemplo, o uso de adesivo nos carros de todos os moradores. E muita gente nessa hora ainda está com sono. Imagine passar a noite inteira acordado. Pois é, muita gente trabalha de noite. Um levantamento feito em condomínios de São Paulo mostra que de cada 10 porteiros e vigias que trabalham a noite inteira, 7 acabam dormindo durante o trabalho noturno. Rodrigo Bocardi, é duro, né? Ficar acordado a madrugada inteira não é fácil não, só que, claro, é uma preocupação de moradores de prédios com esses cochilos, porque acaba trazendo riscos, né? É um perigo, né, Chico? O pessoal está indo dormir agora, se é que não dormiram durante a noite, né? É um perigo porque se o morador está do lado de fora, precisa entrar, fica ali exposto na rua. Sem falar que algum ladrão também pode invadir o prédio, né? E é para diminuir esses riscos que alguns condomínios estão investindo em equipamentos de, vamos dizer assim, espionagem. Vida de porteiro de prédio grande é agitada. Abre portão, fecha portão, libera carro, atende telefone. Quer dizer, nem sempre é agitado assim. O problema é de madrugada, quando ninguém mais entra ou sai, quando não tem carro, movimento nenhum na rua e o porteiro aqui, sozinho, essa sala pequenininha, escura, silenciosa. Aí já viu, né? Depois das 3h30 da manhã, a cabeça vai ficando pesada e a pescaria começa. O bravo porteiro até tenta resistir, mas perde a guerra contra o sono. Essa empresa de monitoramento começou a instalar câmeras nas portarias para aumentar a segurança contra os arrastões em condomínios. Acabou confirmando em números o que muita gente já sabia na prática. 70% dos porteiros da madrugada dos 66 condomínios monitorados cochilaram ou dormiram mesmo nos últimos 6 meses. Os condomínios estão com aquela falsa impressão de segurança, ou seja, todo mundo dormindo, pensando que tem alguém lá tomando conta, principalmente para controlar o acesso do edifício. Na verdade, isso não está acontecendo. E a empresa começou a fazer a vigilância dos vigilantes. O porteiro dorme, eles ligam para acordar. O Chico não trabalha mais na madrugada. Rapaz, a noite é cruel. Eu duvido quem é que não dorme. Com 20 anos de bons serviços no condomínio, ele tá meio cismado com a câmera olhando para ele o tempo todo. Sei lá por que colocar isso aí. Eu acho que nunca precisou, né? Agora colocar para quê? O síndico do prédio garante que o sistema nunca foi para punir os porteiros. Ele diz que depois da câmera, todos estão mais seguros. Para ele também é segurança, né? Para ele também. Não fica... Qualquer coisa que acontecer, ele sabe que vão tomar uma providência, né?
Não é fácil, né? Sem contar que muitas dessas pessoas ainda têm um outro emprego durante o dia. Bom, aí a gente perguntou na central de monitoramento se não tinha perigo do vigia que fiscaliza o porteiro também dormir, né? E a resposta foi que na central, como a gente viu ali na imagem até, isso não acontece porque tem bastante gente e bastante coisa para fazer. Bom, agora mudando de assunto, você confia na segurança dos condomínios? Está cada vez mais difícil confiar, inclusive mesmo aqueles de alto padrão, né? O Fala Verdade. Brasil foi às ruas de São Paulo para fazer um teste, entregar flores para uma moradora que não existe. Com uma câmera escondida, a gente visitou prédios caros de bairros nobres de São Paulo. Resultado? Conseguimos entrar na maioria deles e descobrir informações sigilosas sobre os moradores. Boa tarde. Ô, amigo, boa tarde. Tem uma entrega pra Luciana. Só pra mim. Você pode abrir aqui pra mim? É só pra deixar na portaria. Já entrei, crédito. Um simples arranjo de flores nas mãos e foi criado um disfarce. O falso florista é, na verdade, um produtor que, com uma microcâmera, flagrou a desatenção dos profissionais responsáveis por quem entra e sai dos edifícios. Estamos no bairro de Higienópolis, um dos mais caros de São Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Tem uma entrega pro apartamento 24 da Fernanda. Fernanda, 24? Isso. Não tem nenhuma Fernanda no apartamento. O nome do morador foi criado na hora e o número do apartamento uma suposição. 41? 41 que é a Fernanda? Eu sei que tem uma Fernanda no 41, porque no 24 é a Alessandra, campeão. Mesmo com informações confusas, em poucos minutos, nosso produtor estava dentro do prédio. No mesmo bairro, outra suposta entrega para uma moradora que sequer existe. Isso. Não tem ninguém com esse nome, só for visita. Você aí quer deixar? Mudamos de endereço, zona leste da cidade, Jardim Anália Franco, e a sucessão de falhas continua. Você pode abrir aqui pra mim? É só pra deixar na portaria. Exibimos os flagrantes para este consultor em segurança. Ele ficou surpreso com o comportamento do funcionário que, durante a conversa, revelou nomes de verdadeiros moradores. Mesmo que nesse primeiro momento o porteiro não deixe ele entrar, ele pode voltar dias depois, já sabendo agora de forma confirmada quem é o morador daquele apartamento X. O nosso falso florista passou por quase 10 endereços na cidade de São Paulo, todos em áreas nobres, edifícios residenciais de médio e alto padrão. E em apenas um dos endereços, o funcionário agiu corretamente, respeitou as normas e seguiu as orientações de segurança. Nenhum morador aí, Luciana? Luciana não. Será que não é para alguma visita? Apartamento 20? Apartamento 20? Tem um. Também não. A atitude pode até parecer falta de educação, mas é o recomendável quando algo parece fora do normal. Para o especialista, é preciso investir em planejamento e no preparo dos funcionários. O ser humano ele tem que ser constantemente, tem que ter reforços de conhecimento constante, porque ele foi ensinado hoje, daqui a algum tempo ele esquece e é necessário reforçar. Neste residencial, na zona oeste de São Paulo, a segurança é reforçada. Quase 100 câmeras registram tudo e a cerca elétrica foi trocada recentemente. Mas, para o síndico, uma das medidas mais importantes foi o controle de acesso. Os moradores abrem o portão por meio da identificação digital. Entregadores e prestadores de serviço sequer entram no edifício. A gente tenta dificultar ao máximo para que não ocorra nenhuma eventualidade. Porque a informação é o ponto de entrada. Ou seja, tem informação de quem é o morador, quais são as rotinas dele, qual a habitação que ele reside, facilita muito mais, como você mesmo viu aqui. Quando você tem mais informações, é mais fácil entrar.
Você vê, a nossa equipe falou um nome qualquer, Fernanda, o apartamento, e o porteiro não só disse que não tinha Fernanda, que era outro apartamento, ainda deu o nome de uma outra moradora, ou seja, está muito falha realmente a segurança. Que é extremamente interessante também, que a gente viu na reportagem, a reciclagem desse funcionário, do porteiro, enfim, do zelador. Eles até sabem no primeiro momento o que fazer, mas evidentemente que ao longo do tempo cai na rotina, cai no esquecimento, então é preciso ficar em treinamento constante. Para manter uma portaria 24 horas, são necessários cerca de 4 funcionários. Além dos salários, os moradores arcam com todos os impostos e encargos dessas contratações. Outro ponto importante é a segurança. Nem sempre há controle de quem acessa e existem algumas situações que deixam todo o condomínio suscetível à entrada de estranhos. Pensando nisso, fomos buscar uma solução que aumentasse o domínio de quem protege bens e pessoas e que reduzisse os custos de todos. Assim surgiu o Keeper, um sistema que gerencia remotamente o acesso a condomínios. Funciona assim: através de um interfone, o visitante fala com o atendente e se identifica. O atendente entra em contato com o morador, que mesmo não estando em casa, autoriza ou não a entrada. Somente após essa autorização é que o atendente abre o portão. O morador utiliza um controle de acesso e um controle de garagem anticlonagem identificado, permitindo entradas e saídas rápidas. As ligações e vídeos são gravados remotamente, permitindo o registro do acesso de moradores, visitantes e prestadores de serviços. Com o Keeper, o condomínio torna-se um local muito mais seguro, com registro de todos os acessos e uma economia de até 50% com os custos da portaria. Isso quer dizer que todo mundo sai ganhando. Todos os moradores economizam, o condomínio torna-se um local mais seguro e econômico, o síndico coordena melhor o seu trabalho e as empresas de segurança oferecem um novo serviço com muito mais qualidade. Conheça o Keeper e saiba como ampliar o seu domínio. Dispensando o uso das chaves ou tags, a tecnologia Keeper permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Keeper, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia um QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Keeper, a segurança em evolução, o melhor sistema de portaria remota do país. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Olá, você conhece a tecnologia Keeper? Ela revolucionou o mercado de portaria com agilidade, segurança e eficiência. A tecnologia de portaria remota Keeper conecta você à maior comunidade de moradores que utilizam QR Codes para ter acesso em seus condomínios de maneira rápida e segura. Todos os moradores do condomínio têm acesso ao aplicativo Keeper e ganham códigos QR Code para sair e entrar, substituindo a chave. No aplicativo, você recebe notificações em tempo real dos acessos das pessoas que moram na sua casa, além de enviar e gerenciar acessos personalizados para visitantes, prestadores de serviço e funcionários, e ter todos os usuários da sua casa cadastrados. E que tal dar uma festa e convidar todo mundo com um único botão? No aplicativo Keeper, você cria listas de convites e envia acessos únicos e exclusivos para seus convidados para o dia do evento.
E aí, pronto para um mundo mais seguro com a tecnologia da portaria remota Keeper? Assim, todo mundo já tinha se adaptado. Existe uma coisa ou outra que precisa de ajuste, né? Que isso é normal em qualquer coisa que você tem 20 anos de um sistema para outro. Mas eu diria que nesse tempo de 4 meses foi um sucesso. Como nós já tínhamos uma outra empresa e a maioria já sabia como funcionava, a adaptação foi imediata, né? Até porque a empresa anterior ela usava biometria. E isso trazia muito problema. E como a Keeper só utiliza o sistema de tag, então a facilidade, você aproxima o tag da leitora, abre e fim. O perfil do prédio mais propenso a pessoas de mais idade. Uma das decisões também pelo sistema da Keeper foi pela facilidade de uso dele. E desde quando foi implementado, isso nunca foi uma reclamação. Então, acertadamente, a gente teve 100% de aceitação dos moradores, independente da idade. Um dos pontos principais é essa parte de link direto. Sabíamos que a portaria ela tinha que funcionar com um índice de serviço acima de 99%. Então, esse era um ponto principal, e ter redundância nisso. Que antigamente eram muito demorados, né? Quando havia uma falha de algum equipamento, que seja no portão, que seja no elevador, havia um tempo demorado para tomar uma ação. E atualmente a percepção e realmente o que acontece é que está muito mais ágil por conta dessa parceria entre o sistema, né, da portaria e a empresa que faz um monitoramento remoto. Nós tínhamos 6 funcionários e uma conta imensa, porque eram funcionários que tinham 21, 22 anos de trabalho. E a gente não achou justo mandar esses funcionários embora se eles terem todos os direitos dele. É um direito que ele adquiriu, ele fez um bom serviço para a gente e a gente precisava fazer algo por eles. Mandamos embora com recursos próprios, aos poucos, fomos demitindo com todos os direitos dos funcionários, até chegar em 2 funcionários. Quando chegamos em 2 funcionários, a portaria já estava funcionando. Então, o que aconteceu? Treinamos os funcionários, limpar a piscina, pagamos curso, o outro funcionário assumiu a função, nós dividimos. Um fica com a limpeza de fora e um com a limpeza de dentro, para não ficar pesado para nenhum dos dois. E funcionou. O prédio fica impecável, o funcionário que limpa, eles são ótimos, fazem a parte de jardinagem, fazem tudo. A gente tem 2 funcionários para fazer tudo e eles fazem tudo. O jardim é bem cuidado, tudo. As pessoas começaram a perceber que ficou melhor. Então, por uma questão de agora você não ter mais o porteiro, a gente fez uma troca de funções que o sindicato nos permite, que é trocar de uma função de porteiro e de folguista para uma função de manutencista. Fizemos um acordo no sindicato, pagamos todos os direitos, eles ficaram bem satisfeitos porque foi um dinheiro, né, que eles não esperavam. Não tínhamos um equilíbrio financeiro, tá? Tínhamos um passivo trabalhista que não estava nas nossas despesas mensais. Ao mesmo tempo, a gente tinha que investir também na segurança. Nossos equipamentos já estavam desatualizados, defasados. E, ao mesmo tempo, a gente tinha que
continuar revitalizando ou melhorando o prédio, cuidando do prédio. Isso, se não fosse a portaria remota, a gente não teria conseguido ter feito isso. Então essa foi uma das grandes conquistas, que foi a gente implementar um sistema que fosse seguro, que diminuísse o nosso passivo, né? Nossas despesas reduziram drasticamente na parte de pessoal, e ao mesmo tempo a gente pôde fazer investimentos e melhorias no prédio, tá? Até o ponto de, atualmente, na última assembleia que foi feita recentemente, a gente aprovar 3 grandes projetos, que foi o playground, foi aquecer a piscina, aquecimento da piscina, e a implementação de um novo espaço fitness. As encomendas são tratadas durante o horário comercial. Fora do horário comercial, os próprios moradores são informados, né? A portaria remota, ela tem o cadastro e telefone de todos, não só os telefones fixos, mas também os celulares. Então, quanto a isso, não teve nenhum problema, porque os moradores mesmo se empenharam a receber. A parte de jornais, revistas periódicas, foi pedido para aqueles que entregavam em fora do horário, para que se adaptasse ao novo perfil do prédio e entregasse essas revistas no horário comercial. A hora que a gente disparou o alarme para eles e avisou que era incêndio... Vou entrar em contato com o atendimento remoto de emergência ativada, senhora. As portas do condomínio irão abrir automaticamente para realizar a evacuação de todos os moradores, está bem? Eles abriram todas as portas. Os bombeiros já começaram a chegar. Foi muito rápido. Foi o que salvou, porque continuou tudo funcionando e na hora do tumulto, eles deram esse feedback para a gente.